Muito bem, gente. Então, continuando aqui, vamos lá para a questão 20. Desce na tela. Vamos junto. Vamos lá, olha só. Uma pirâmide triangular. Novamente, professor? Pois é, cara. Uma pirâmide triangular regular tem 2 raiz de 3 centímetros de aresta da base. Olha aí, ó. Triangular regular. Significa que a base é um triângulo equilátero. Nessa conclusão a gente já tinha chegado, né, professor? Exatamente. 2 raiz de 3 centímetros de apótema. Sim, professor, isso aí a gente também tinha chegado. Exatamente. Lá atrás também, ó. 2 raiz de 3. E qual foi o nosso problema? Nosso problema é o seguinte. 3 raiz de 3 centímetros de apótema. Esse apótema, ele é da pirâmide. Você se lembra o que é o apótema da pirâmide? Vamos lá na teoria para você se lembrar. Eu coloquei aqui em algum lugar. Acho que foi aqui. Não. Não, opa, aqui, ó. Existem 2 tipos de apótemas. O apótema da pirâmide e o apótema da base. O apótema da base é aquele que está em vermelho aqui. Esse cara aqui. O apótema da pirâmide é esse que está em verde aqui. Certo? Tudo bem? Agora, gente, vamos voltar lá na questão e, por favor, identifiquem para mim qual é o apótema que ele está falando. É o da base ou é o apótema da pirâmide, professor? Professor, era isso, né, professor? Exatamente. Pois é, cara. Então, o grande problema aqui é que ele falou sobre o apótema da pirâmide. Ah, que desgraçado. Pois é, cara. E faz 90 graus? Nesse caso, sim, porque este triângulo aqui é isósceles e, na verdade, o apótema sempre forma 90 graus, mas o mais importante é que, por ser isósceles, aquilo ali também é mediana. Então, esses 2 caras aqui são iguais, tá? A gente não vai usar esse fato, mas é só para você saber que funciona, ok? Tudo de boa? E aí, meio que acabou, porque a gente já sabe que este cara aqui mede 3 raiz de 3, sim ou não? E como ele mede 3 raiz de 3, eu já tenho como calcular a área desse triângulo. Base vezes a altura. Então, a área deste triângulo aqui, a área dele é a base vezes a altura sobre 2. Beleza? Show de bola? Corta 2 com 2. Isso aqui vai dar raiz de 3 vezes raiz de 3. Dá 3 vezes 3 é igual a 9. São quantas faces, professor? São 3 faces. Então, a área lateral vai ser 3 vezes 9 é igual a 27. Só dando uma relembrada rápida no conceito de apótema, tá, gente? Para você que está aí comigo, apótema. Existem 2 tipos de apótemas. Você tem um apótema de um polígono regular e você tem o apótema de uma pirâmide reta regular. O que é cada uma dessas coisas? Vamos aproveitando para a gente relembrar aí, sim? De um polígono regular é a distância. Eu vou escrever o segmento, tudo bem? É o segmento que une o centro do polígono e o ponto médio
do lado. Ok? Então, por exemplo, se você tem um hexágono regular, esse é o centro dele, pegue um ponto médio da face, isso aqui é um apótema, isso aqui é outro apótema, apótema. Ah, então isso aí que é um hipopótamo, né, professor? Isso é um apótema. Tudo bem? E o que seria o apótema de uma pirâmide? É o segmento que une o vértice da pirâmide, esse ponto aqui, ó, e o ponto médio da aresta da base. Tá vendo, ó? Começou aqui e terminou aqui, que é o ponto médio da aresta da base. Então, essas são as duas definições de apótemas que importam pra gente. Tudo bem, Mai? Tudo tranquilo? De boa na lagoa? Tranquilo como esquilo? Então, 27, gabarito, letra D. Vamos lá, questão 19. Uma pirâmide quadrangular regular. Uma pirâmide quadrangular regular. Vamos lá. Deixa eu fazer isso aqui de novo. Show de bola. Então, uma pirâmide quadrangular regular, ou seja, aqui embaixo é um quadrado. Esses caras aqui têm todos os mesmos tamanhos. Tem 6 centímetros de altura. Vamos marcar isso aqui. Seis centímetros de altura e base de 8 centímetros de perímetro. Como esses caras são todos iguais, eles têm que ser iguais a 2, né? 8 dividido por 4, porque cada lado tem que medir 2 para o perímetro poder ser 8. Sim ou não? Tranquilo? Show de bola. O volume dessa pirâmide é quanto? Já tá tudo aí, é isso mesmo? 6 centímetros de altura e base de 8 centímetros de perímetro. Ele quer saber o volume? Volume é área da base vezes a altura sobre 3. Isso é fórmula, né, professor? Sim, fórmula. Opa, então é só substituir, né, professor? Exato. Então o volume vai ser como? O volume vai ser assim, ó. Área da base. Qual é a área de um quadrado de base 2, de lado 2? 4, né? E a altura dessa pirâmide, professor? A altura dessa pirâmide é 6. Tudo isso aqui dividido por 3. Sim ou não? Aí corta 6 com 3 dá 2. 4 vezes 2 é 1080. Não, quase. Foi 8 centímetros cúbicos. Gabarito letra C, professor. Isso. Letra C de sim. Isso, certinho. Então, próxima questão, questão 18. Show de bola? Aresta lateral de uma pirâmide triangular regular, ou seja, lá embaixo é um triângulo equilátero, mede 5 metros e a aresta da base mede 6 metros. Então calma aí, deixa eu desenhar isso aqui melhor, porque essa figura aqui, ela não está ajudando muito, certo? Professor, essa figura tá meio tosca, né? Pois é, cara. Então eu vou fazer ela melhorzinha aqui, tá bom? Se você acha, né? Não, é porque aquela figura ali tá realmente ruim. Vou fazer uma ruim, pelo menos um pouco melhor, né? Bom, a aresta lateral mede 5, então isso aqui mede 5, isso aqui mede 5 e aqui também 5. E a aresta da base 6, então aqui embaixo, ó, nessa base tem 6, 6, 6. Ele quer saber a área lateral dessa pirâmide. Então, a gente precisa achar a área desse triângulo aqui da frente, né? Então, para a gente achar essa área, como a gente já tem a base, deixa eu só pintar a área que eu estou querendo calcular para você não se perder. Estou querendo calcular a área deste triângulo aqui.
ok? Área de triângulo, uma ótima para fazer aqui, é base vezes altura, é ou não? Você já tem a base igual a 6, falta a altura. Professor, a altura é 5. Não, não é não. Ah, é, né? Porque aqui mede 5, né? Pois é, então eu tenho que baixar uma altura. Vamos baixar uma altura? Baixei a altura, tá aí. Então esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Ah, porque a altura, né? Aham. E num triângulo isósceles, a altura que parte do vértice também é mediana. Então dividiu aqui em 2 triângulos, 3 e 3. E aí, cara, olha que maneiro esse triângulo azul aqui. Você não sabe nem cobrir. Então, esse triângulo azul aqui, ó. Você vê que ele é pitagórico? Ele é pitagórico, né? Vamos desenhar ele aqui embaixo. O senhor está destacando esse triângulo aqui. Exatamente. Ó. Esse cara aqui é um ângulo de 90, aqui mede 3 e aqui mede 5. Isso aqui é a altura da base, né? É o apótema da pirâmide. Se eu não me engano, eu chamei de N lá na teoria, tá? Bom, você pode fazer Pitágoras se você quiser, tá bom? Não conheço o fato de ser pitagórico, tá bom? Então faz assim. Terminando essa conta, você vai encontrar N igual a 4. Então você acabou de descobrir que essa medida aqui é 4. E daí, professor? E daí que acabou a questão. Porque eu consigo achar a área desse triângulo é base vezes altura sobre 2. 4 vezes 6, 24, dividido por 2, 12 metros quadrados. E como é que continua, professor? Agora a gente usa o fato de que tem 3 triângulos. Tem esse que está aqui atrás, né? E tem esse aqui. São 3 triângulos, certo? Então a área lateral vai ser 3 vezes 12, que dá 36 metros quadrados. Gabarito, letra D de dado. Show, gente. Muito bom. Samuel participando aí. Muito feliz com isso. Excelente, gente. Então vamos continuando. 3, 2, 1. Prau. Questão 17. O perímetro da base. O perímetro da base de uma pirâmide quadrangular regular é 80. Se a altura dessa pirâmide é 15, qual o seu volume? Dê uma olhada nessa questão aqui. Uma pirâmide quadrangular regular tem 6 centímetros de altura e 8 centímetros de perímetro. O que ele deu nessa questão que a gente fez aqui agora, a questão 19? A gente fez o quê? Bom, ele deu o perímetro, a altura e pediu o volume. E nessa aqui? Ele deu o perímetro, deu a altura e tá pedindo o volume. É a mesma questão praticamente, certo? Então, vamos lá, gente. Vamos desenhar quadrangular regular, certo? Tá aí, pronto. Olha aí, ó. Quadrangular regular. O perímetro é 80 até... Ah, não, isso ele não copiou, não. Mas aqui, então, vai ser 20, 20, 20, né? Aqui, né? A base, né? 20. E lá atrás também 20. E a altura dessa pirâmide é 15. Isso aqui mede 15. E aí acabou, né, cara? Como é que a gente faz volume? Volume é... Lembra aí pra mim. Área da base vezes altura sobre quanto? Sobre 80, né, professor? Não, é 3. Ah, tá. Não é 80, não? Não, não é 80, não. Área da base é a área de um quadrado de lado 20. Portanto, 20 ao quadrado. Qual é a altura? 15 sobre 3. Corta 15 com 3. Dá 5. Isso aqui fica 400 vezes 5, que dá 2.000 centímetros cúbicos. Gabarito, letra B de bola. Questão 16, vamos lá? Uma pirâmide regular de base hexagonal. Hexagonal. Eu vou até desenhar aqui.
Aí traça para cá uma das arestas laterais, segunda aresta lateral, terceira aresta lateral, quase que eu falo aresta lateral, quarta, quinta e sexta. Temos aí, então, a nossa pirâmide de base hexagonal. Ok? Show de bola. O apótema dessa pirâmide... calma aí. Ela tem 20 centímetros de altura. Deixa eu baixar essa altura. Pronto, baixei a altura. E 10 centímetros de aresta da base. Lembrando que é sempre bom você fazer isso aqui. Deixa eu fazer primeiro. Né? Isso aqui é bem útil para hexágonos regulares, né? Como é que o senhor sabe que é regular? Porque ele disse que a pirâmide é regular, né? Show de bola. Aqui nós temos, então, uma boa altura. E ele diz que essa altura é 20. Ele também diz que a aresta da base é 10. Então, lá atrás também mede 10. Aqui atrás 10, 10, 10. Caraca, professor, mas ele quer o apótema da pirâmide, né? Uhum. A gente não erra mais, né? Apótema da pirâmide é isso aqui. Putz, é verdade, né? Porque o apótema é da pirâmide, né? Uhum. Tomara que o senhor tenha aprendido. Olha, rapaz. Então, aí agora, o que a gente faz? A gente traça o apótema da base e forma um triângulo retângulo. Tá vendo ele aí? Olha ele aqui, ó. Esse triângulo retângulo aí. Vou trazê-lo para o mundo fora dessa pirâmide. Ele tem uma hipotenusa verde clara. Ele tem uma altura azul. E ele tem um cateto, né, a base vermelha. E eu pintei ele todo de abóbora. Show de bola? Tranquilão. O que eu sei? Eu sei que essa altura é 20. Eu quero saber esse apótema da pirâmide aqui, N. Então eu posso fazer Pitágoras. Então eu posso fazer Pitágoras contanto que eu descubra esse pedaço aqui. E para eu descobrir esse pedaço, cara, basta que eu perceba que esse triângulo aqui, que está no chão, é um triângulo equilátero. Olha só, é um triângulo equilátero. Nós sabemos que hexágonos regulares fazem triângulos equiláteros, quando você traça as diagonais que cruzam o centro. E nós estamos procurando isso aqui, que é o apótema desse hexágono, né? Isso aqui, gente, que é o apótema, é a altura de um triângulo equilátero, né? Isso aqui é a altura. Tem fórmula para altura, né? Lado vezes raiz de 3 sobre 2. Se você não sabia disso, anota aí. Fórmula de altura de triângulo equilátero. Lado vezes raiz de 3 sobre 2. Lado vezes raiz de 3 sobre 2. Ele deu o lado, né, professor? Deu. O lado é 10. Divide 10 por 2, isso dá 5. Portanto, o apótema daqui de baixo mede 5 raiz de 3. Perceba que tem alternativa. Professor, achei o apótema, mas não funciona. Porque esse cara aqui é o apótema da base. A gente não quer o apótema da base. A gente quer o apótema da pirâmide, que é esse cara aqui. Lembra que eu expliquei para a Mai que tem dois tipos de apótemas. O de um polígono regular e o da pirâmide reta regular. Ele pediu da pirâmide e não do polígono. Então,
é esse segmento verde aí. Ok? Faz Pitágoras. N ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 5 raiz de 3 ao quadrado. É ou não? Aí isso fica 400 mais 5 ao quadrado, 25 vezes 3 dá 75. Nossa, que coisa feia. Isso fica 475. Potencialmente, 475 é divisível ou por 17, ou por 19, ou por 23. A gente vai descobrir fatorando 475. Vamos dar uma olhada? Dá por 5. Né? Não dá nem por 2, nem por 3, dá por 5. 47 dividido por 5 dá 9. Aí aqui vira 5. Aí dá por 5 de novo. Aí aqui dá 19. Opa! Show de bola. Então significa que N é igual a 5 raiz de 19. Gabarito letra C. Centímetros, sim? Ele está pedindo em centímetros, né? Quer a resposta em centímetros, então. Tudo certo, gente. Show de bola. Questão 15, vamos lá. O perímetro da base de um tetraedro regular. Esse é o momento para eu mostrar o tetraedro regular. Bom, sobe aqui comigo. Vocês vão ver umas mágicas acontecendo aí. Ele vai ficar um pouquinho invisível aqui embaixo. Mas fica tranquilo, nem tá tão invisível assim, só se eu inclino, né? Bom, show de bola. Galera, isso aqui é um tetraedro regular, tá bom? Eu falei que eu ia trazer, né? Mas aí hoje eu trouxe, né? Isso aqui é um tetraedro regular. Vocês percebem que ele realmente tem 4 faces. Não liga pro invisível, não, tá bom, gente? Vamos lá, ó. Uma é essa aqui, que é vermelha. Outra, essa aqui, que é azul, certo? Outra, essa aqui, que é amarela ou transparente, depende de como eu coloco. E essa aqui, que é verde, que é transparente. Opa, olha, ficou verde aqui, ó. Show de bola. Tá vendo aqui? Beleza, então olha só. Então, esse cara aqui é o que nós chamamos de um tetraedro regular. Perceba que os triângulos são todos equiláteros. São todos equiláteros. Deixa eu botar o vermelho. Esse triângulo aqui, ele é equilátero. Portanto, isso aqui é um poliedro de Platão, junto com o cubo, que também é um poliedro de Platão. Tudo bem? Show de bola? Daqui a pouco a gente mexe mais com eles. Show de bola. Vou resolver essa questão 15 aqui, Samuel. A gente já volta lá, tá bom? Então, o perímetro da base de um tetraedro regular é 9 metros. 9 metros. Show, professor. Legal. Esse aqui eu vou ter que colocar um pouquinho mais de cor. Tá aí. Ele diz que o perímetro de um tetraedro regular é 9. Se é um tetraedro regular, é um sólido de Platão, ou seja, é um sólido platônico. A gente não vai utilizar isso aqui, mas a gente viu lá na aula de poliedros, né? Que isso aqui é verdade, é um dos sólidos de Platão, é o poliedro regular, né? Beleza. E se o perímetro da base é 9 metros, então, isso aqui mede 3, isso aqui mede 3 e isso aqui mede 3. Então, a gente já sabe que a aresta da base é 3. Aí aqui tem duas alternativas. Ou você lembra disso aqui. Achei. Ou você lembra disso aqui. Em um tetraedro regular, a altura é b raiz de 6 sobre 3. Tudo bem? Então, aqui, ó. Essa altura que a gente viu, né, na teoria, é b raiz de 6 sobre 3. E aí, a questão acabou. Sim ou não? Cadê? Acho que é aqui. Como é que é a altura? B raiz de 6 sobre 3. Coloca o 3 em cima. Cortou. Raiz de 6 metros. Gabarito letra D. Luiz Guilherme, matéria de geometria espacial, pirâmides. Ok? E você que é assinante e está ouvindo falando com pessoas invisíveis, não se preocupe. Eu tenho capacidades mediúnicas. Então, olha só.
Vamos fazer agora sem a fórmula, tá? Para fazer essa questão aqui rápido, eu usei a fórmula. Mas se você não soubesse a fórmula, você resolveria da seguinte forma. Primeiro eu vou baixar uma altura, que é o que eu estou procurando, né? Já que eu estou procurando baixá-la aí, certo? Caraca, professor, o senhor é muito inteligente. Não sou não, estou me mostrando. Professor, que coisa feia. É isso aí. Então, olha só. Então, eu vou ligar esse cara aqui. Opa, não. Vou ligar esse cara aqui. Vou ligar esse cara aqui. E vou traçar um apótema para a base. Certo? Então, eu fiz 3 traçados. Se você não entendeu o porquê que eu fiz, relaxa que vai ficar cada vez mais claro, tá? Nós temos aqui também o apótema da pirâmide. Ok? Então, nós fizemos aí 3 traçados. Ok? E eu vou apagar esse aqui para poder dar perspectiva lá no fundo, tá? Ó. Show. Primeira coisa que você faz, deixa eu ver se tem uma forma diferente da gente fazer isso aí. Até que tem. Vamos fazer de uma forma diferente da que a gente fez antes, tá bom? Então segue comigo aqui, ó. Primeira coisa, se isso aqui mede 3, então cada pedacinho desse aqui mede 3 meios. Jesus, eu tentei escrever em perspectiva, não deu certo. Deixa eu ver aqui. 3 meios. 3 meios. Show de bola. Aí, dá uma olhada nesse triângulo aqui, tudo bem? Bonito, né, professor? Exato. Acho que eu vou fazer no outro. Vai dar uma visão melhor. Isso aqui tá muito inclinado em relação ao ponto de vista que eu desenhei. Tá aí, ó. Show? Esse triângulo é o mesmo, né? Esse cara aqui mede 30 graus, porque essa reta laranja é bissetriz daquele triângulo equilátero da base. E aí eu vou separar esse triângulo que eu acabei de pintar aqui em cima, tá? Ele tem um cateto adjacente preto. Ele tem um cateto oposto a 30 vermelho. Sim. E ele tem hipotenusa laranja. Correto? E esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Esse ângulo aqui é reto. A gente sabe que isso aqui embaixo mede 3 meios. Isso nos permite calcular essa hipotenusa aqui. Que, se eu não me engano, lá nas questões eu chamei isso aqui de... Lá na teoria eu chamei isso aqui de R, porque é o raio do círculo circunscrito, né? Beleza. Cosseno de 30 é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E isso aqui fica... Opa! Isso aqui fica 3 sobre 2R. Corta 2 com 2, multiplica cruzado. R raiz de 3 é igual a 3. Portanto, R é igual a 3 sobre raiz de 3. Racionaliza, isso vai ficar 3 raiz de 3 sobre 3. Cortou, isso dá raiz de 3. Então, eu acabei de encontrar que a medida desse segmento laranja é raiz de 3. Até aí, tudo bem? Agora, olha esse triângulo retângulo aqui. É o último que a gente vai ver nessa questão. E dá uma olhada nele. Estou pintando ele aqui de verde claro. E, novamente, eu vou desenhar esse triângulo. Vou desenhar ele aqui do lado, tá bom? Vou destacar ele aqui, para não ficar forçando sua visão 3D, tá bom? Então, ele tem um cateto azul. Ele tem um cateto laranja. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Isso. E ele também tem um cateto preto, que mede 3, porque é um tetraedro regular.
certo? Tudo bem. Hum, Aqui embaixo a gente descobriu que mede raiz de 3. A altura é o que a gente procura. E essa hipotenusa mede 3. Sim, professor. E pinte ele de verde aí para eu saber que é aquele. Pois pronto, tá aqui, ó. Porque senão eu não consigo entender, professor. Exato. Depois de resolver assim, eu quero fazer um comentário para vocês, tá bom? Mas eu já faço. Deixa eu só terminar aqui. Então, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. 3 ao quadrado é 9. Vou inverter tudo. Passa o 3 para o outro lado. H ao quadrado é igual a 6. Portanto, H é igual a raiz de 6, tá? Raiz de 6 metros. Beleza. Sobe aqui comigo. Vamos lá, gente. Para EAR e ESA, não existe quase nenhuma possibilidade de você realmente precisar fazer, sem ser pela fórmula, questões de tetraedro, tá? Questões que têm lado e peça altura ou volume. Em geral, é melhor você decorar a fórmula, tá? Mas, SpaceX, EFON, AFA, Escola Naval, enfim, IME, ITA, não dá para não saber fazer desta forma que a gente acabou de fazer. Não dá para decorar só a fórmula. Porque esse tipo de mecânica que eu fiz aqui, construir um retângulo, construir um triângulo retângulo, construir outro, a fim de ir unindo as partículas e chegar a um resultado final, é um dos grandes segredos para você não cair nas pegadinhas. Por exemplo, ele circunscrever o tetraedro com uma esfera, inscrever uma esfera no tetraedro, inscrever um cubo no tetraedro, pegar o poliedro dual do tetraedro, que é ele próprio, e pedir o volume, pedir a distância entre os planos. Essas coisas só dá para você fazer se você tiver uma mecânica própria de resolução. E como é que você faz isso? Resolvendo muito exercício, tá? Mas reafirmo que para EAR e ESA, decorar a fórmula é suficiente, tá? Que fórmula, professor? A fórmula da altura de um tetraedro regular, dado a medida da sua aresta, tá? B raiz de 6 sobre 3, sendo B a aresta. Tranquilo? Show de bola? Desce para a tela comigo. Vamos lá para a questão 14. Se a aresta da base... Olha aí, ó. Olha a questão. Questão 2007, questão 2006. Esse aqui ele deu a aresta do tetraedro e pediu altura. Esse aqui ele deu a aresta do tetraedro e pediu altura. Eu não vou fazer assim de novo, tá bom? Eu vou usar a fórmula direto dessa vez. A resolução é exatamente a mesma. Inclusive, a medida da aresta é a mesma, certo? Aqui a gente achou que a aresta é 3. Aqui a aresta também é 3, certo? Então a altura vai ser B raiz de 6 sobre 3. Substitui o B por 3. Cortou, isso dá raiz de 6 centímetros. Ele teve a cara de pau de copiar as opções também? Não, né? Não, não teve tanta cara de pau. Bom, próxima questão, questão 13. Olha que pegadinha escrota. Se uma pirâmide tem 9 faces, então essa pirâmide é N vem de 9. Octo vem de 8. Hepta vem de 7. E ESA vem de 6. Ah, professor, é óbvio que é a letra A. Não é a letra A. Ah, lá vem, tá vendo? Tá vendo? Sobe aqui comigo. É assim, professor, eu vou aprendendo matemática. Tá dando tudo certo. Eu tô fazendo conta? Tô errando conta? Tô, mas eu tô seguindo. Aí o senhor vem com isso. Como é que 9 faces não é eneagonal? Como é que pode, professor? Não é possível. Desce aqui comigo para você ver. Aliás, deixa eu ver. Não vou conseguir fazer isso. Bom, tudo bem. Não, ajuda sim. Sobe aqui.
Desculpa, eu esqueci que eu trouxe isso aqui. É porque da última vez eu não trouxe, então complicou. Classifica essa pirâmide aqui para mim. Ah, professor, é um tetraedro. Não tô perguntando qual é o nome do poliedro. Eu quero que você me diga essa pirâmide aqui. Ela é o quê? Ela é uma pirâmide com base quadrangular? Não, a base dela é um triângulo, né? Isso, a base dela é um triângulo, tá vendo, ó? Triângulo, ela é toda feita de triângulos. Então a gente define isso aqui como uma pirâmide triangular, ok? Triangular. Mas ela tem quantas faces? Uma, duas, três, quatro. Então, você não define a pirâmide pela quantidade de faces, mas pelo polígono da base. Se o polígono da base é um triângulo, independentemente de ser um tetraedro, ou seja, ter quatro faces, a pirâmide é triangular. Caraca, então calma aí. Calma aí. Desce aqui comigo, professor, por favor. Eu vou te mostrar um exemplo. O senhor me diz o que o senhor me pensa disso. Tá bom, vamos lá, ó. Vou desenhar aqui uma pirâmide com 6 faces. 6 faces? Isso. Ué, o senhor tá falando 6 faces, mas tá desenhando um pentágono? Sim. Ué, não entendi. Vou mostrar, ó. Caralho. Desculpa o palavrão, gente. Carambolas. Tá. Então, 1, 2, tô desenhando as arestas laterais, né? 3, 4, 5. Esta pirâmide que eu desenhei aí é uma pirâmide com 6 faces. Vou mostrar para você essas 6 faces. Olha só. Tem essa aqui de trás, uma. Tem essa que está bem lá na traseira da pirâmide, 2. Tem essa que está aqui na lateral, 3. Tem essas duas da frente, 4, 5. E tem essa que está aqui embaixo. 6 faces. Sim ou não? São 6 faces, porém se trata de uma pirâmide pentagonal. Ah, porque o que define o nome da pirâmide não é a quantidade de faces, é o polígono da base, certo? Se o polígono da base é um pentágono, então a pirâmide é pentagonal. Então, olha só o que acontece. Esse cara aqui representa 5 e tem 6 faces. Então, sempre que você quiser escrever o nome de uma pirâmide, pega a quantidade de faces e diminui 1. Certo? 6 menos 1, 5. 9 menos 1, 8. Gabarito letra B. Se trata de uma pirâmide octogonal. Vou desenhar aqui para vocês verem a pirâmide octogonal. Tá? Então, vou desenhar um octógono aqui. Estou tentando desenhar um octógono. Melhorou. Opa, 3, 4, 5. Isso aqui não ficou bom, não. 5, 6, 7, 8. Tá aí, pirâmide octogonal. Vamos contar quantas faces ela possui. Tem uma aqui na frente. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui visível pra gente, 5, né? E lá atrás?
6. Bem lá na traseira, 7. Aqui na traseira, só que ao lado, 8. E lá embaixo da pirâmide, que seria a base da pirâmide, né? 9. Então você tem 9 faces numa pirâmide octogonal. Tudo bem? Show de bola, gente. Próxima questão, então, questão 12. Vamos lá. O perímetro da base de um tetraedro regular mede 9 centímetros. De novo, o maldito tetraedro regular. Tá? A figurinha é bem chatinha, né? Perímetro é 9. Então aqui mede 3. Aqui mede 3. E aqui mede 3. E todo o resto também, né? Tudo mede 3. Qual é a área total desse tetraedro? Gente, é só achar um triângulo e multiplicar tudo por quanto? Por 4, né? Porque são 4 são 4 triângulos no total. Ok? Então vamos lá, é um triângulo equilátero. Como é que é a área de triângulo equilátero? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O lado é 3, vai ficar 3 ao quadrado. Raiz de 3 sobre 4, isso dá 9 raiz de 3 sobre 4. Só que a área lateral são 4 triângulos desses. Então, 4 vezes isso aqui. Aí corta 4 com 4, isso dá 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Gabarito letra A. Tudo bem? Multiplicar pela quantidade de faces. Falei lados, né? Faces. Muito obrigado, Samuel. Muito bem, gente. Tudo tranquilo de boa na lagoa. Vamos lá, gente. Próxima questão. Questão 11. Aqui as coisas começam a complicar um pouquinho, sim? Sejam duas pirâmides quadrangulares regulares de bases congruentes, cujas alturas são 4 e 3. São quadrangulares regulares, então são bases quadradas. E como são bases congruentes, dá para encaixar. Se você não entendeu esse negócio do encaixar, é isso aqui, ó. Essa figura aqui fica bem legal. Ó. Então nós temos a pirâmide de cima. Vamos colocar a menor em cima. A menor. Vamos colocar a menor em cima, ok? Parei. Então, temos aí a menor pirâmide, tá bom? E a maior pirâmide, professor? A maior pirâmide eu vou colocar embaixo. Tá vendo aí? Nós temos duas pirâmides. Uma em cima e uma embaixo. Tranquilo? Vamos lá. Uma tem altura 3. Aí deixa eu colocar isso aqui. Deixa eu cruzar as diagonais aqui para eu poder desenhar mais direitinho. Até melhora um pouco a visão de vocês. Elas se cruzam mais ou menos por aqui. Show. Não ficou legal. Melhorou. Aí agora eu vou baixar... Vou baixar essa altura aqui. Valeu, Samuel. Grande abraço aí, cara. Bons estudos. E nós temos aqui, então...
a tal quebra das alturas que ele falou. Essa pirâmide aqui em cima tem altura 3. E essa pirâmide que está aqui embaixo tem altura 4, não é isso? Isso aí. E o apótema da base de cada um desses caras é 4 também. Deixa eu pintar essa base aqui. Show. Tá aí. Beleza. E ele quer saber a área total deste octaedro que se formou aí. É um poliedro de Platão, né, professor? Não, porque ele não está todo regular. Né? O apótema que ele deu, gente, é cujo, né? Esse é um pronome relativo. É relativo a quê? É relativo às bases, tá vendo? Ó? Sejam duas pirâmides quadrangulares regulares de bases congruentes, cujas alturas são 4 centímetros e 3 centímetros, e cujo apótema da base, ou seja, as pirâmides, cujo apótema da base mede 4, certo? Então eu já sei que isso aqui é 4. É ou não? Isso é que é o apótema da base, tá bom? Bom, a gente sabe a altura, a gente sabe a apótema da base, então a gente consegue achar o apótema da pirâmide, que vai ser esse cara que eu estou marcando aqui, certo? Aí dá uma olhada nesse triângulo aqui, por favor. Dá uma olhada nesse triângulo aí. Deixa eu colocar aqui de preto, fica melhor. Vou desenhar esse triângulo aqui do lado, tudo bem? Já vou colocando as medidas, tá? Isso aqui é o apótema da pirâmide, a gente chama de N. Isso aqui é a altura da pirâmide de cima, vale 3. E isso aqui embaixo é o apótema da base da pirâmide de cima, né? Isso aqui mede 4. E aí você já percebe o triângulo pitagórico. Certo? Dessa vez eu não vou fazer Pitágoras, tá bom? N dá 5. Já decore aí, então. Vou a partir agora assumir que você decorou. Triângulo 3, 4, 5. Caso você não tenha decorado Teorema de Pitágoras. Show de bola? E daí, professor? E daí que a gente, com isso, consegue achar a área lateral da pirâmide de cima, certo? A área lateral da pirâmide de cima será 4 triângulos de base. Ele não deu as bases, né? Mas dá para concluir, porque esse cara aqui mede 4, então esse cara aqui, eu não sei qual foi a cor que eu usei lá na teoria, mas vou usar azul aqui. Então esse cara aqui mede 8, certo? Porque é 4 e 4, né? Dá para dividir em 2 pedaços. Então, serão 4 triângulos. E quando eu falo triângulo, eu estou falando desse triângulo vermelho que eu estou negritando aqui. Negritando de vermelho é foda, né? Então, esse triângulo vermelho aí, ele tem área base vezes a altura, certo? A altura, vou colocar de vermelho agora, ó, é 5. Tudo isso dividido por 2. Professor, eu não entendi não. Por que 4? Porque são 4 triângulos. Não, são 8. Não, são só 4 porque eu estou olhando só para a pirâmide de cima ainda. Ah, tá. E por que 8 vezes 5 sobre 2? É a área desses triângulos vermelhos aqui. Certo? Ah, entendi. Então isso fica 80? 4 corta com 2, vira 2. Isso dá 80 centímetros
quadrados. Beleza, professor, por que que não tem resposta? Porque isso aqui é só a de cima, né? Ah, agora eu vou ter que fazer na de baixo. Exatamente, porque ele quer a área total, né, do octaedro. Então agora eu vou ter que ir para baixo. Eu vou começar a usar outras cores embaixo, tá bom? Mas essencialmente eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tentar achar o apótema dessa pirâmide. Eu vou usar aqui embaixo a cor roxa para esse apótema. Então tá aqui, ó. Eu preciso achar isso aqui, que é a altura dessa face, né? Esse ângulo aqui tá de cabeça para baixo, isso é um pouco agoniante. Mas tá bom. Vou destacar esse triângulo laranja aqui embaixo. Tá vendo esse triângulo aí embaixo? Então, esse triângulo aí embaixo, ele tem um dos catetos, o roxo, né? Medindo N. Para não ficar igual, eu vou chamar de N', porque aqui já tem N. Um apótema, porque isso aqui é apótema, certo? A gente sabe que isso aqui mede 4, ele disse, né? E a altura também é 4. Aí eu vou alongar aqui um pouquinho, só para já ficar com o mesmo tamanho. Ok? Isso. E a altura também mede 4. E tá aí o nosso triângulo retângulo. Ok? Está esquisito. Deixa eu ver aqui o que está esquisito. É porque eu desenhei errado. Calma aí, gente. Deixa eu desenhar de novo. Desenhando de novo com o professor. Aqui, ó. Confundi, o ângulo reto tá aqui, né? Perdoem aí. Ah, Jesus. A figura tava certa, caceta. Por que eu desenhei tudo de novo, caramba? Isso aqui mede 4. O professor começou bem, né? Exatamente, cara. Isso aqui ele disse que mede 4 também, só tava ao contrário, mas a figura tava certa. Tá. Próxima vez eu penso um pouquinho antes de... Eu chamei o quê? De N'? Ou eu chamei de N2? Eu vou botar linha, não lembro. Então, N', pronto, tá aí. E eu pintei de laranja, então eu vou pintar aqui de laranja também. Show! E aí, gente, faz Pitágoras, ou eu vou começar a usar os atalhos, tá? Que eu já ensinei. Você percebe que isso aqui é um quadrado de lado 4. Ah, esses truques, vai memorizando, cara. Vai memorizando, para você otimizar suas contas, tá bom? Diagonal de quadrado é lado vezes raiz de 2. Saiu, certo? Beleza, isso já permite que você ache a área lateral. Eu vou fazer talvez aqui. Ah, não acredito que eu apaguei. Pronto. Isso permite que você ache a área lateral. Pegando esse triângulo aqui, multiplicando por 4 também. Tudo bem? Então ficam 4 triângulos vezes base. A base mede 8 vezes a altura, que a gente já achou, é 4 raiz de 2, tudo dividido por 2, né? Que é a área desse triângulozinho vermelho aí. Aí corta 4 com 2, fica 2. 2 vezes 8, 16, vezes 4, 64 raiz de 2. Essa é a área lateral da pirâmide de baixo. Sim ou não? E aí, para você achar a área total, é só somar, né? 80, que é a área de cima, com 64 raiz de 2, que é a área de baixo. Coloca 16 em evidência, aqui fica 5, 4 raiz de 2 centímetros quadrados. Gabarito
Letra D, tá bom? Então, sobe aqui comigo. Questãozinha um pouco mais complicada, né? Leva uma resolução mais complicada também.